Olá, irmãos da Congregação Batista Regular em Jacumã. Eu sou o pastor Maxwell, todos vocês me conhecem, mas na internet, quando a gente coloca as coisas, então vai se disseminando este vídeo, então que outras pessoas também possam saber quem está falando. Esse é o nosso primeiro vídeo e mensagem disponibilizada em tempos que precisamos colaborar com as nossas autoridades constituídas por Deus, autoridades do nosso país que solicitou para que pudéssemos ficar em quarentena residencial, e aqui eu estou na minha casa. Esse será talvez o nosso cenário para as próximas mensagens, esses próximos dias, mas precisamos sim, irmãos, ter cautela e cuidado para prevenir o contágio do Covid-19, mais popularmente conhecido como coronavírus. Por esses dias temos escutado muitas coisas nas redes sociais, estão sendo divulgados áudios, vídeos, em que muitos deles têm me chamado a atenção. Alguns pelo seu sensacionalismo, alguns por algo que não é verdade, fake news, em que nós muitas vezes estamos compartilhando sem antes verificar a veracidade desses vídeos. Porém, outros são bastante edificantes e bastante construtivos. Nesses dias estava lendo um artigo disponibilizado pelo Ministério Fiel, intitulado Coronavírus e o lembrete da nossa fragilidade. Isso me fez refletir sobre quão pequeno e frágeis e dependentes de Deus somos todos nós. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste dia, para que os irmãos possam refletir junto com a sua família. Frágeis e dependentes de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Todos os acontecimentos dos últimos dias nos fazem lembrar como somos frágeis. Muitos homens investidos de poder e autoridade, arrogantes, prepotentes, vivem alheios à vontade e às leis de Deus. E como acontece ao longo do percurso de toda a história, e conosco não é diferente, Deus precisa intervir e nos lembrar, nos advertir que somos pó. Não temos a suficiência que muitos pensam que temos. Não somos tão imbatíveis como muitos pensam que somos. Somos vulneráveis. Dependemos da graça de Deus. Somos frágeis e totalmente dependentes de Deus. Como frágeis criaturas, precisamos do auxílio do Senhor para que muitos não pereçam, seja pela doença, seja por esta nova enfermidade, ou por si mesmo, pelo caos que a economia poderá gerar diante de tantas dificuldades. As Escrituras nos dizem que são as misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor, que nos impedem de sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que tem nos guardado, é a misericórdia de Deus que tem nos preservado. E esta misericórdia tem se renovado dia após dia, manhã após manhã. E é por isso, irmãos, que ainda estamos aqui. É por isso que ainda estamos nesse mundo contaminado por algo mais terrível do que este coronavírus. Iremos falar isto mais adiante. Somos todos envoltos por uma graça que nos sustenta, uma graça que nos guarda, uma graça que provê tudo aquilo de que precisamos. Não podemos assegurar nem sequer a nossa própria vida. Não somos detentores deste poder. Inúmeras possibilidades de enfermidades podem nos acometer. E esta é apenas mais uma que já foi também nos advertido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, versículos 10 e 11 nos diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis.
haverão guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos, nação contra nação. Ali se levantarão povos contra povos, haverá fome, haverá epidemias, conforme a versão revista e atualizada nos traz. Carregamos este ser tão frágil, mas às vezes que se acha tão dependente de Deus, ou melhor, independente de Deus. Precisamos reconhecer a nossa total dependência do Senhor Jesus Cristo. Se estamos vivos é porque um Deus amoroso reage e rege todo este universo, desde o macro ao micro, e pela sua inúmera e imensurável misericórdia, Ele tem nos sustentado e tem impedido que sejamos consumidos, seja por que for. Até pelos nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, Ele tem nos guardado e preservado a nossa vida. Assim sendo, apesar dos cuidados que nos cabe, e aqui exemplificado pela prudência e cautela que devemos ter para com a vida que nos foi dada, sempre dependemos do Senhor para preservar a nossa vida. Esse poder não está em nós. Esta capacidade não está em mim. Esta capacidade não está em você. Não está em suas mãos, não está nas minhas mãos. Mas a preservação da vida, ela depende sempre do Senhor, porque somos criaturas frágeis e totalmente dependentes de Deus. Deus está nos convidando. Deus está convidando ao mundo para se prostrar em oração, mas infelizmente nem todos ouvirão o seu chamado. Segundo a Crônicas, há mais de 2000 anos já está escrito, capítulo 7, versículos 14 e 15, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem neste lugar. Tenho recebido inúmeros pedidos e convocações de clamor a Deus. Vamos orar a Deus, vamos levantar um clamor para que Deus nos escute. Mas eu não sei se vocês perceberam no texto que acabamos de ler. Eu vou repetir, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Nota que a sentença, ela acumula coisas. Não basta só orar, não basta só clamar. Primeiro Deus diz que devemos se humilhar. E junto com a humilhação deve vir a oração. Deve vir a total dependência de Deus, buscando a Deus. E junto com essas três coisas, a humilhação, a oração e o buscar a Deus, ainda encontramos a advertência para nos converter dos nossos maus caminhos. Então são 4 atitudes que devemos ter na mesma hora. Elas são concomitantes, elas precisam acontecer ao mesmo momento. Humilhação, oração, buscar a Deus e a conversão dos maus caminhos, a conversão dos pecados. E o Senhor diz: então assim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. Perceba que também a resposta de Deus é concomitante. Ele diz que ouvirá dos céus. Ele diz que perdoarei os teus pecados, porque já nos convertemos, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração em que se fizer neste lugar. Há uma pandemia, irmãos, há uma pandemia, amigos ouvintes, mais grave e mais séria do que o coronavírus, que esta tem levado milhões e milhões de pessoas à morte, tem levado milhões e milhões de pessoas ao sofrimento. Esta pandemia chama-se pecado. E muitos
não estão querendo ouvir a voz do Senhor dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. E diante deste mal maior da humanidade que tem levado muitas pessoas ao sofrimento, qual é a sua esperança? Qual é a tua esperança para este mal? Como cristãos, sabemos que Deus tem cuidado de nós. Sabemos que Deus tem propiciado tudo aquilo que precisamos. Todavia eu vejo uma segurança e um cuidado muito maior. Além deste mundo, eu me refiro ao destino eterno da nossa alma. Um destino que só Deus é capaz de guardar e cuidar em suas mãos. Ele nos garantiu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aconteça o que acontecer com o crente, ele sempre estará seguro nos braços do Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é a nossa garantia. Ele é a causa de estarmos aqui ainda hoje, reunidos em nossos lares, louvando e cultuando a Deus com a nossa vida. Romanos, capítulo 8, versículo 35 e 39, ainda vai nos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Percebam que estamos expostos a perigos, que estamos expostos a tribulações, a perseguições, fomes, espada. Somos entregues todos os dias à morte. Mas por amor de Cristo, Ele tem nos guardado, Ele tem nos preservado. Na total dependência da sua graça é que estamos aqui hoje reunidos. Porque estou bem certo, o texto continua, de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que o amor de Cristo para com os seus excede todas as coisas. Não é a morte, não é o medo, não é a vida, não é os perigos, não é as coisas do presente, nem ainda que estão por vir, que ainda virá muitas coisas piores do que essa que nós estamos vendo. Não são nada, não é nenhuma dessas coisas que nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa semana, eu pude acompanhar com angústia pastores tendo que se reunir de forma pela internet para deliberar, irmãos, o que fazer. Decisões difíceis foram tomadas, tivemos que fechar nossas igrejas, tivemos que estar separados de nossos irmãos. Talvez alguns irmãos mais espirituais em nossas igrejas batistas regulares vão falar: isto é falta de fé. A Bíblia condena isto, eu sei. Porém, nós pastores agimos com prudência. E também as Escrituras louva e aprova a prudência dos santos de Deus. Então, tivemos que decidir em cancelar os nossos cultos presenciais, mas aqui estamos agradecendo a Deus por sua misericórdia. Um texto que me ressaltou os olhos durante esta semana também foi Provérbios 27:12, onde ele diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, e o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós que somos prudentes buscamos refúgio em Deus, mas os inexperientes vão adiante na sua insensatez e sofrem as consequências. Provérbios 27:12, segundo a versão NVI. Precisamos pensar no outro, precisamos colocar outros
como prioridade. Precisamos colocar em prática o amor que Deus nos ensinou. Este tempo de culto nos lares é uma oportunidade que temos para dar mais valor aos cultos congregacionais, onde os membros do corpo de Cristo se reúnem, cantam, têm comunhão, se abraçam e compartilham a alegria da salvação. Oremos para que esta pandemia passe de uma vez, que os danos sejam mínimos, que Deus preserve a sua igreja, que Deus possa preservar os crentes em Cristo Jesus, que as igrejas possam orar com maior intensidade para tudo isto passar. E passado todo este alvoroço, não esqueçamos de como nos fez falta a comunhão e o abraço dos irmãos. E alimentemos o desejo ainda mais de estarmos na presença do Senhor. Não vamos desperdiçar esta crise promovendo a histeria e a paranoia. Vamos tirar bom proveito, intensificar a nossa adoração e o desejo de estarmos juntos e unidos em Cristo. Vamos buscar em Deus o avivamento que precisamos, sem esquecer de que somos frágeis e dependentes de Deus. Portanto, meus irmãos, estamos diante de um espelho que não gostamos muitas vezes de olhar. Vemos em nós mesmos a fraqueza, a vulnerabilidade, o medo e o receio. É hora de examinarmos se a nossa casa está edificada sobre a rocha. É hora de voltarmos e reconhecer que não somos suficientes, mas vulneráveis, somos miseráveis pecadores, que por muita misericórdia não somos consumidos. Somos totalmente dependentes de Deus. Devemos todos voltarmos para Deus e reconhecer a nossa fragilidade e dependência do Senhor. Deus tem o total controle dos eventos passados, presentes e futuros. Por isso, confie em Deus. E não esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Não precisamos ter medo. Não devemos nos desesperar. Deus já aprove tudo o que precisamos, inclusive a sua graça, para passarmos por toda esta tormenta. Tiago Guerra, o autor do artigo que eu mencionei no início, da editora Fiel, ele diz o seguinte: Deus está envolvido no Covid-19, ativamente envolvido. Ele não só permitiu a existência desse vírus, tudo foi ordenado e planejado por ele. Deus controla reis e vermes. Ele ainda é o mesmo Deus. Por isso, nós devemos confiar em Deus. Alguns de vocês devem ter, mas pastor, em que isso nos traz a segurança? Eu vou te dizer agora. Se Deus ainda é o mesmo e tem o controle de todas as coisas, Ele está ativo nesta pandemia, neste vírus. Ele não foi pego de surpresa. Ele que está coordenando todas estas coisas. Se o seu poder não está limitado, pelo contrário, está operando em todos nós, podemos confiar em Deus. Podemos clamar a este Deus soberano neste momento, exatamente por isso, porque Ele é quem está no controle. Podemos contar com a sua graça porque Ele continua agindo e sendo Deus misericordioso. Seria desesperador para mim orar a um Deus que não fosse soberano. A orar a um Deus que não tivesse no controle das coisas, que tivesse sido pego de surpresa. Mas este não é o caso do meu Deus, do Deus das Escrituras. Ele está no controle de todas as coisas e podemos confiar nele. Somos criaturas frágeis que dependemos totalmente do Senhor. Nosso Deus é soberano e está no controle. Então, dobremos os nossos joelhos e rendamos graças ao Senhor. Ore, clame, arrependa-se, humilhe-se,
Busque ao Senhor e Ele nos ouvirá. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E confiemos nesse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Se eu puder ainda sugerir uma canção para louvarmos a Deus juntos após esta mensagem, eu gostaria de sugerir Nosso Deus é Soberano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Em nome de Cristo Jesus. Amém.